Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor traz à frente na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Glória ao Senhor. Glória a Deus. No versículo 7 em diante. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito. E para que não exaltasse pelas essências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, como o apóstolo Paulo ensinava a igreja de Corinto acerca de aperfeiçoamento através da fraqueza. Porque, irmãos, percebam os irmãos que logo no início da leitura, o apóstolo Paulo, que foi um homem que teve a presença do Senhor tão constante na sua vida, um homem que podemos dizer que conversou cara a cara com o Senhor, que o Senhor fez uma mudança drástica na vida dele. Glória ao Senhor, de forma que Paulo deixou de ser um perseguidor do povo de Deus para poder, aleluia, trabalhar a favor da obra de Deus. Fez uma transformação completa na vida de Paulo. E de tudo que o Senhor fez na vida de Paulo, glória ao Senhor. Vejam, irmãos, que ele também tinha as suas provas, tinha as suas lutas, tinha as suas aflições, de forma que vemos aqui claramente logo no começo. Glória ao Senhor, que para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações que ele tinha, foi dado a ele um espinho na carne. Glória ao Senhor, que onde um mensageiro de Satanás o esbofeteava, a fim de que Paulo não se exaltasse. Glória ao nome do Senhor. Ao contrário, irmãos, ao contrário, para que Paulo entendesse, inclusive, glória ao Senhor, de quando ele estivesse fraco, como podemos ler mais à frente, é aí que ele estaria forte. Mas por quê? Mas como isso? Muitos hão de se perguntar, como é que eu, estando fraco, posso estar forte? Como é que eu, estando passando por aflições, posso estar forte?
Glória ao nome do Senhor, é pelo simples fato, irmão, de quando você está bem, de quando você está, bendito o Senhor, sem problema nenhum, tua vida financeira está bem, a tua saúde está bem, os teus filhos estão bem, está tudo bem na tua vida, bendito seja, eu não vou dizer para todos, mas é o que acontece normalmente, quando tudo está bem, nós esquecemos do Senhor. Para que vamos lembrar do Senhor se está tudo tão bem? Glória ao Senhor. É a forma, é a ferramenta que o Senhor utiliza para trabalhar na vida de cada um de nós. O Senhor dá uma porção suficiente para nós. Glória ao Senhor, para que nós possamos não passar necessidade, para que nós possamos não mendigar o pão. O Senhor nos supre, glória ao Senhor, mas dependendo da preparação do nosso coração, o Senhor permite que nos falte alguma coisa, glória ao Senhor, o Senhor permite que venha até nós alguma enfermidade, o Senhor permita que venha até nós alguma aflição, para que nós possamos lembrar de quem nós precisamos. Os irmãos vejam que é um defeito nosso, é um defeito do ser humano, do ser carnal, só lembra do Senhor quando está em dificuldade, só lembra do Senhor quando está passando por aflição, só lembra do Senhor quando está passando por angústia, mas hoje o Senhor quer te dizer através dessa palavra, passa pela angústia, passa pela perseguição, passa pela aflição, mas tenha certeza, eu estou bem pertinho de você, estou passando junto com você a tua necessidade, estou visitando agora a tua casa, glória ao Senhor, para que você saiba que mesmo na tua fraqueza, mesmo na tua impotência, mesmo no teu sentimento de pequeninice, eu estou do teu lado. Glória ao nome do Senhor, e é dessa forma que o Senhor faz, irmãos. Ele permite que nós passamos para que Ele possa, bendito seja o Senhor, se apresentar em nós e nós possamos dizer, o Senhor me amparou, o Senhor me ajudou, o Senhor me resgatou, e o Senhor hoje quer te resgatar do pó. Você hoje está lá no fundo do poço, está se sentindo um nada, um ninguém, um desprezado, um abandonado. O mundo pode te abandonar, mas o Senhor não te abandona. Vem cá, me dá a tua mão agora na comunhão, que eu quero pegar na tua mão, colocar você aqui do meu lado e te dizer, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Você está se sentindo fraco, fraca, impotente, desprezado, insignificante, mas você para mim tem muita importância. Glória a Deus. E aí nós percebemos, aleluia, realmente o Senhor está pertinho de mim, porque só o Senhor que podia fazer, só o Senhor que podia operar na minha vida, porque nessa situação que eu estou passando, ninguém mais pode, irmão, a situação que você está passando, aonde você acha que não tem saída, aonde você acha que não tem escape, aonde você acha que não tem solução, é o momento que eu determinei em chegar na tua vida. Então vai dando glória ao teu Criador, porque o Senhor está chegando aí, a passos largos, para tirar você dessa aflição, para libertar você dessa prova. Bendito seja o Senhor, para te dar o motivo de glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. E não sejamos, irmãos, inocentes em achar, o Senhor vai me tirar dessa situação e daqui para frente é só alegria, daqui para frente é só felicidade. Não, de quando em quando eu tenho que passar aí na tua casa para que você sinta a falta da minha presença e para que você sinta a falta do meu operar na tua vida, porque senão você se esquece de mim. Glória ao Senhor, irmãos, o Senhor está te prometendo vir ao teu encontro, te resgatar, tirar você do fundo do poço, mas Ele está dizendo para você, cuidado, porque de quando em quando eu preciso te mostrar que eu estou na tua vida, e para que isso aconteça, às vezes você primeiro esquece que eu existo, para depois eu permitir que aconteça alguma coisa na tua vida e eu venha te amparar novamente. Então, irmãos, vamos dar glória a Deus pela presença de Deus na nossa vida, pela presença de Deus, aleluia, bem pertinho de nós, operando na nossa dificuldade, na nossa necessidade, mas vamos procurar, irmãos, não nos esquecer do Senhor. Se está tudo bem,
glória a Deus, mas não esquece que está tudo bem, porque o Senhor te tirou de um problema bastante difícil no passado, e não faz muito tempo. Estava na igreja todo dia. Está aflito, está na igreja todo dia. Está aflito, está buscando o Senhor, está orando. Está aflito, está pedindo oração. Passou a aflição. Orou, o Senhor atendeu. O Senhor, aleluia, amparou. O Senhor cuidou, como sempre o Senhor faz, irmão. Porque o Senhor é amor, aleluia. O Senhor é misericórdia, o Senhor é perdão. Ele sempre vai cuidar de nós. Mas nós esquecemos dele. Estava aflito, estava angustiado, aleluia, estava com o adversário do teu lado, e você clamando, irmão, pede oração, Senhor, eis-me aqui, vai na casa do Senhor e ora e busca, é aquele fervor, o Senhor chega, liberta, faz uma obra, aí começa a esquecer, já não congrega mais, já não ora mais, já não dá tanto valor para as coisas de Deus. Irmão, toma cuidado, irmão, às vezes nós sofremos por falta de entendimento. O Senhor não é para ser glorificado na nossa boca, não é para ser procurado por nós, só na hora que nós estamos angustiados, só na hora que nós estamos necessitados. O Senhor quer que nós estejamos sempre do lado dEle, glória ao Senhor, sempre falando das coisas de Deus, sempre profetizando as obras, as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, levando a palavra para aquele que está do teu lado, para aquele teu amigo, glória ao Senhor. O Senhor quer sempre a palavra dEle na tua boca, falando das maravilhas de Deus. E não é só quando você está ruim, irmão, não é só quando você está em dificuldade, não. Ele quer a todo momento. Então o Senhor quer fazer um acordo com você aqui hoje. Eu vou te tirar da tua situação, mas você vai falar das minhas maravilhas por aí afora. Você vai, bendito seja, pregar o meu evangelho por aí afora, porque na hora que você está numa situação difícil, você está me buscando, você está me clamando, e na hora que eu te liberto, que você está bem, às vezes tem até lugares que você entra que você tem vergonha de falar de mim, irmãos. Não tenha vergonha de falar do teu Deus, não tenha vergonha de falar do amor do teu Deus, da misericórdia que Ele tem tido contigo, mas em todos os momentos da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Irmão, já pensou se o Senhor fosse rancoroso conosco? Bendito seja Deus, porque nós somos assim, irmãos. Nós somos assim, falhos desse jeito. Lembramos do Senhor quando precisamos, e às vezes, não vou falar todo mundo, mas é uma grande maioria, quando acha que não está precisando, quando está tudo bem, esquece do Senhor. Irmão, lembra do Senhor na hora da tua angústia, na hora da tua aflição, mas lembra também de agradecer a Deus todos os instantes da tua vida. Dá graças a Deus, irmão, pelo prato de comida que eu ponho na tua mesa. Dá graças a Deus pela porta de emprego que eu abri na tua vida. Tá difícil, o patrão é chato, pega no meu pé, a patroa, a encarregada, tá difícil, mas tem gente pior. Olha quanto desempregado não tem aí fora, irmão. Dá graças a Deus, porque não tem te faltado o pão, não tem te faltado o trabalho. Aleluia, a porta de emprego que eu abri na tua vida. Dá glória a Deus. Irmão, dá glória a Deus pela tua esposa. Ah, mas a minha esposa é chata, ela reclama disso, ela reclama daquilo, mas foi eu que preparei. Glória ao Senhor. Você também acha que você é santo, você também não é santo, você também é chato. Saibamos, irmãos, agradecer a nossa esposa, e da mesma forma a esposa ao esposo. Tenhamos mais compreensão um com o outro, menos reclamação e mais glorificação do nome de Deus. Aleluia. Em vez de você falar alguma coisa para poder ofender a tua esposa, ou da mesma forma você falar para ofender o teu esposo, não fala, irmão. Depois que você fala, você já vai ter lançado a palavra no ar, e ela já vai chegar e não tem como você segurar ela de volta. Às vezes uma palavra falada de uma maneira ruim traz muito estrago, irmão. Toma cuidado, irmão, no teu comportamento na tua casa também. Preza pela harmonia, preza pela confiança mútua, preza pelo respeito mútuo, e as coisas vão bem na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E você que está clamando por uma porta de emprego, o Senhor tem falado para que
possamos agradecer pela porta de emprego que tem aberto e você está clamando, Senhor, e a minha porta de emprego, que eu estou clamando há tanto tempo e o Senhor não prepara. Dá glória a Deus que eu estou chegando. Eu vou preparar para você, vou abrir um portão na tua vida. Mas olha só, eu vou abrir um portão na tua vida. Você vai glorificar o meu nome. E quando passar pouquinho tempo, você não vai esquecer. Quando você estiver bem, você vai lembrar da obra de Deus, você vai lembrar da igreja, você vai lembrar dos teus irmãos, ou você vai, aleluia, Deus vai ter aberto a porta de emprego para você e está tudo bem, você esqueceu do Senhor. Não, vai dando glória a Deus, irmão. O Senhor quer nós glorificando o nome dEle a todo instante, agradecendo a Ele a todo instante. O Senhor não quer que nós nos esqueçamos dEle, porque nós nos esquecemos do Senhor. Ele permite que nós passamos alguma coisa difícil para poder lembrar dEle de novo. É uma fórmula, irmão. É uma fórmula, irmão Bruno. Aleluia. Se nós precisarmos passar por situações difíceis para lembrar do Senhor, é simples. O que nós temos que procurar fazer? Procurar não esquecer do Senhor. Ah, mas quer dizer que se eu não esquecer do Senhor, eu não vou ter problema? Não vou ter prova? Não é isso. Não é isso. É lícito que você passe a provação, mesmo você estando próximo ao Senhor, congregando, buscando, mas tudo é para um melhor aperfeiçoamento da tua alma. Não significa que você não terá mais problemas, você terá mais problemas, como todo mundo tem. Glória ao Senhor, mas você estando junto com o Senhor, com a confiança que o Senhor está pertinho de você, glorificando o nome de Deus, as coisas se tornam mais fáceis na nossa vida. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor está nos ensinando a servir Ele, nos ensinando a ser grato a Ele por aquilo que Ele prepara na nossa vida. E nos alertando, irmão, para que nós não precisemos estar em uma situação difícil, para que nós estejamos próximos do Senhor. Como está escrito, irmãos. Glória a Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, sou forte. Você está fraco, glória ao Senhor, mas é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa na tua vida. Vai caminhando, mesmo na tua fraqueza. Continua, um passo por vez, um dia de cada vez. Glória ao Senhor, mesmo se sentindo fraco, o Senhor vai te encher de força. Aleluia. E quando você menos perceber, o mal que está na tua vida já passou e o nome de Deus será glorificado na tua boca. Glória a Deus. Aprendamos, irmão, a sofrer menos. Como que nós sofremos menos? Valorizando mais a presença de Deus na nossa vida. Fica tudo mais fácil. Quando você reconhece o Senhor na tua vida, reconhece a presença dEle, como Ele está dizendo hoje para você, que vai estar pertinho de você, as coisas vão se tornar mais fáceis na tua vida. Glória a Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Glória, glória ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Pai nosso que está no céu, por graça e misericórdia infinita dentro dos nossos corações também. Graça te damos, Senhor, por este santo culto ao qual o Senhor tem preparado, aonde temos percebido, sentido, Senhor, a tua visitação no nosso coração. Bendito seja o Senhor, graça te damos, Pai, pelos hinos que foram entoados, pela oração de súplica que foi elevada, Senhor, ao reino da tua glória, aonde nós temos certeza, Senhor, que o Senhor acolheu a cada pedido que foi informado, que foi solicitado, Senhor, e o Senhor está vindo com a sua providência. Graça te damos, Senhor,
porque mais uma vez, pela sua misericórdia infinita, tem mandado para a tua igreja um passo da tua santa, bendita e poderosa palavra, aonde, Senhor, nos ensinou, Senhor, que quando estamos fracos, nós estamos fortes, e nos admoestou, Senhor, para que nós possamos procurar estar sempre diante da tua presença. Graça te damos, Senhor, porque tudo foi movido e guiado pelo teu Santo Espírito, Senhor. E a tua alegria, a tua visitação, Senhor, visitou o nosso coração. Grava, Senhor, essa palavra nas tábuas de carne do nosso coração, Senhor. É uma oração de agradecimento, mas nós vamos te pedir, Senhor, toma a cada irmão, a cada irmã que está assistindo esse culto pela live. Vá ao encontro de cada um, Senhor. Bendito seja o Senhor e desce com a tua providência também. Senhor amado, graça nós te damos de tudo nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado.